Olá, terça-feira, 3 de junho de 2025. Começa agora a reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, hoje debatendo a gripe aviária e seus impactos na economia do Estado. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Daremos início a esta reunião. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão nos termos do artigo 75 do Regimento Interno. Aproveito para saudar os meus colegas deputados, aos nossos convidados, os nossos visitantes e quem nos assiste pela TV Alice. Desde já agradeço a presença de todos. Convido agora o pastor Paulo Marcos Janck para fazer uma oração. Posso fazer daqui mesmo, né? Cordial bom dia, desejo que a graça, que a paz esteja com todas e com todos. Cumprimento o deputado Adilson, presidente da Comissão da Agricultura, bem como os demais deputados, secretário de Estado. Convido a quem puder a se colocar de pé, nos inclinarmos, falarmos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em Tua presença nos colocamos tomados de alegria, de gratidão, por este novo dia de vida que Tu nos concedes. Queremos Te agradecer também por podermos estar aqui para a primeira reunião ordinária da Comissão da Agricultura, que tem como temática a gripe aviária. Nós estamos aqui para dialogarmos acerca das medidas preventivas que têm sido tomadas pelo nosso Estado. Nós lhe agradecemos que até neste momento não temos nenhum caso confirmado e queremos te pedir para que logo, logo esta página possa estar totalmente virada, que possamos viver um novo momento. Peço a Tua bênção, ó Pai, para esta reunião e de maneira muito especial, para que a Comissão da Agricultura possa continuar fazendo a sua diferença. Bondoso Deus, conceda-nos a Tua paz, a Tua graça, a Tua bênção. Eu oro agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.
Muito obrigado, pastor Paulo. De acordo com os parágrafos 4º e 5º do artigo 97 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e solicito à secretária que envie por e-mail aos gabinetes de vossas excelências para avaliação. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Oi. Correspondências recebidas. Processo administrativo número 21309/2024, assunto: divulgação de nota técnica e de artigos sobre a desoneração fiscal dos agrotóxicos. Processo administrativo número 19038/2024, assunto: encaminhamento de nota técnica sobre a ilicitude da falta de regulamentação da pulverização terrestre de agrotóxicos. Processo administrativo número 20727/2024, assunto: de ordem do excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva, coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, encaminhando em anexo a nota técnica Agroecologia. O despacho para os 3 processos lidos é ciente a Secretaria para encaminhamento de cópia aos membros dessa comissão para conhecimento e posterior discussão. Solicitação via e-mail da deputada Janete de Sá. Assunto: solicitação de reunião ordinária para receber nesta Casa de Leis o Superintendente Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, e as instituições que compõem a equipe gestora estadual do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, com o objetivo de celebrar o reconhecimento internacional da Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, que o Espírito Santo receberá durante a Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris. Ciente que seja incluída na ordem do dia para deliberação. Proposições recebidas. Projeto de lei número 438/2024, autor Coronel Wellington. Ementa. Acrescenta ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Venda Nova do Imigrante o título de capital capixaba do abacate. Ciente, designo para relatar este projeto a excelentíssima senhora deputada Raquel Lessa. Proposições distribuídas aos relatores, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. É o que consta do expediente. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei de número 343/2019, de autoria da deputada Irine Lopes, que institui a política estadual de compras governamentais da agricultura familiar, camponesa e economia solidária no âmbito do Estado do Espírito Santo. Informo que sou o relator desta matéria e passo a fazê-lo neste momento. Relato pela constitucionalidade, pela legalidade e pela boa prática legislativa. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado vice-presidente da Comissão da Agricultura, João Coser? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o ilustre deputado Dari Pagum? Senhor presidente, eu voto favorável, Vossa Excelência, e só gostaria de informar que parece que tem uma emenda modificativa do deputado Marcelo Santos, e só informar se Vossa Excelência também está acatando essa emenda.
Sim, com a emenda. Como vota a deputada Raquel Lessa? Voto com o relator. Como vota o deputado Toninho da Emater? Voto com Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 46/2023, de autoria do deputado Dari Pagum, que dispõe sobre a criação do selo estadual de alimento saudável para produtos agrícolas desprovidos de substâncias tóxicas e da outras providências. Pergunto ao ilustre deputado João Cosa se está apto para relatar. Sim, presidente. Projeto de Lei 46 de 2023, de autoria do deputado estadual Dari Pagum, assunto: dispõe sobre a criação do selo estadual de alimento saudável para produtos agrícolas desprovidos de substância tóxica e da outras providências. Trata-se da análise de mérito do projeto de lei de autoria do deputado Dari Pagum, que institui o selo estadual de alimento saudável para produtos agrícolas desprovidos da substância tóxica e da outras providências. Analisando o seu projeto, resumindo aqui. Sendo assim, nos limites da competência regimental consignada do artigo 45 do Regimento Interno desta Casa, que a proposição está em inteira sintonia com os propósitos dessa comissão de promover uma produção agrícola sem a presença de substância tóxica e focada na garantia da segurança alimentar. Com efeito, a ação dos selos alimento saudável, além de educar o consumidor, incentivando um compromisso cada vez maior com a sua própria saúde, também constitui um importante mecanismo de incentivo para a modernização da produção agrícola em bases mais seguras, estimulando o emprego de métodos e técnicas saudáveis do cultivo sem o emprego dos agrotóxicos e seus nefastos efeitos. Por outro lado, ressaltar que a razão central deste PL está focada em procedimentos de natureza estimulativa, estimuladora e educativa. O projeto tem caráter educativo e não repressivo. A ideia é que as pessoas se conscientizem disso, não é um projeto que vai fazer punição. Essa técnica tem sido relevante e eficaz para mudanças de práticas sociais não recomendáveis em vários campos. Diante de tais elementos, meu voto é favorável pela aprovação do projeto do PL 46 de 2023, de autoria do deputado Dari Pagum. Voto favorável, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de agradecer a relatoria do deputado João Cosa, votando e relatando pela aprovação do selo de alimento saudável. É um projeto que eu acredito muito importante. Nós já aprovamos aqui nessa casa, em parceria com a Findes também, colocando um selo no produto 100% capixaba. Então, assim, todos os produtos que o consumidor no Espírito Santo vai na gôndola do supermercado e, às vezes, eles não sabiam de qual estado da federação esse produto era fabricado, era produzido, e hoje todos os produtos do Espírito Santo está lá, 100% capixaba. E isso foi um projeto nosso, mas em parceria com a Findes. E agora esse projeto Selo de Alimento Saudável também é muito importante. Eu queria agradecer o parecer favorável do deputado João Cosa e peço o apoio dos demais deputados. Obrigado, deputado. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado João Cosa. Relator, presidente. Como vota o deputado Dari Pagum, autor da matéria. Favorável. Como vota o deputado Toninho da Emater. Voto com o relator. Como vota a deputada Raquel Lessa. Voto com o relator. Como vota o deputado Coronel Wellington. Acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número
249/2019 e 653/2019, apensado, de autoria dos deputados Gandini e Adilson Espíndola, que institui a obrigatoriedade de aplicação de pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação escolar pública da rede de ensino na aquisição de gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Pergunta ao deputado Dari Pagum se está apto para relatar a matéria. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentando os demais deputados, e hoje quero cumprimentar todos os nossos visitantes que estão aqui presentes, nosso secretário de Agricultura, cadê o Enio? O Enio Bergo está aqui presente, diversos, está lá atrás, diversos vereadores, o Júlio está aqui presente. Então eu queria aqui cumprimentar todos os vereadores em nome do Nando, que é o nosso vereador de Itaguaçu, cumprimentando todos as lideranças, os pastores que estão aqui presentes, e dizer, deputado Adilson Espíndola, é um projeto importante, projeto de lei de autoria do deputado Gandini, 249/2019, e o projeto 653/2019, de autoria de Vossa Excelência. O projeto começou a tramitar na casa em 2019, recebeu um parecer da mesa diretora denegando, no caso, a tramitação do projeto, mas a Comissão de Justiça aprovou pela sua constitucionalidade e legalidade, e aqui na Comissão de Agricultura, o nosso parecer é pela aprovação dos dois projetos que estão apensados, projeto 249/2019, projeto 653/2019, e o nosso parecer, deputada Adilson, é pela sua aprovação. Como coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado vice-presidente da comissão, João Cosa. Acompanhe o relatório do deputado Dari Pagum. Como vota o deputado Dari Pagum, já foi relator pela aprovação. Como vota o deputado Coronel Wellington. Voto com o relator, presidente, e parabenizo os deputados pelas proposições. Nós fomos gestores do município de Una, temos conhecimento com relação à necessidade de aplicação, pelo menos, desses valores, pelo menos, né? Quer dizer, obviamente o gestor faz a escolha por investir mais, e também, nessa mesma linha, nós gostaríamos de salientar que seja melhorado o valor do custo a ser pago ao agricultor familiar. Nós temos alguns atravessadores que têm ganhado uma parcela significativa do suor do agricultor familiar, que efetivamente produz, repassa para alimentação escolar ou aquisição desses produtos pelo poder público, e acaba que esses atravessadores ganham um percentual muito maior, às vezes, do que o próprio agricultor familiar, que tem que ser quem está realmente no centro de todo o projeto, de utilidade pública. Obrigado. Como vota a ilustre deputada Janete de Sá. Eu acompanho o relator. Essa é uma demanda há muito debatida e defendida por nós, desde que integramos também essa Comissão de Agricultura na condição de presidente, quando conseguimos fazer a Secretaria de Educação do Estado entender a necessidade dessa absorção e saber que ela pode ser ampliada, e isso nos deixa numa situação um pouco mais confortável, porque a gente sabe que, adquirindo os produtos da agricultura familiar, especialmente no serviço público, a nossa rede de ensino, e acredito até que em outras, nos presídios, também devíamos avançar nessa direção, a gente vai estar movimentando a economia e levando qualidade de vida para o produtor, que fica na ponta e que garante esse alimento nas nossas mesas, e uma alimentação mais saudável para os nossos estudantes. Voto favoravelmente ao relatório.
Obrigado. Como voto, deputado Toninho da Emater. Voto com o relator. Como voto, a ilustre deputada Raquel Lessa. Voto com o relator. Eu acompanho, aprovado por unanimidade. Deliberar sobre a indicação de representantes de instituições, entidades públicas e privadas ligadas ao setor agrícola para participarem das reuniões da comissão ao longo do ano, tais como SEAG, Secretaria de Estado da Agricultura, IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, INCAPé, Instituto de Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, FAES, Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, FETAIS, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo, SFA, Superintendência Federal de Agricultura, MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Espírito Santo, cooperativas, associações de produtores rurais, sindicatos, federações, universidades e demais instituições que atuem na formulação e execução de políticas públicas voltadas à agricultura no Estado. Como voto o deputado João Coser. Como voto o deputado Ari Pagum. Pela aprovação. Como voto o deputado Wellington. Como voto a deputada Janete de Sá. Acompanho. Como voto o deputado Toninho da Emater. Acompanho o relator. Como voto a deputada Raquel Lessa. Acompanho o relator. Aprovado. Deliberar sobre a realização da reunião ordinária para receber o Superintendente Federal do Ministério da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, Guilherme Gomes de Souza, e as instituições que compõem a equipe gestora estadual do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, nesta Casa de Leis, com o objetivo de celebrar o reconhecimento internacional da Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, que o Espírito Santo receberá durante a Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris. Como vota o deputado João Coser. Como vota o deputado Ari Pagum. Pela aprovação. Como vota o deputado Wellington. Pela aprovação, presidente. Vota a deputada Janete de Sá. Também acompanho a solicitação para deliberar favoravelmente. Como vota o deputado Toninho da Emater. Com o relator. Como vota a deputada Raquel Lessa. Eu voto também pela aprovação. Presidente, só como eu não falei no microfone, também voto com o relator. Ok, obrigado. Aprovado. Deliberar sobre a realização da sessão solene para entrega da comenda do mérito agrícola, resolução número 5.241, de 5 de dezembro de 2017, que será realizado no dia 16 de julho, às 15 horas, no plenário de Seu Cardoso. Como voto o deputado João Coser. Pela aprovação. Acompanho, Vossa Excelência. Como voto o deputado Ari Pagum. Pela aprovação. Como vota o deputado Wellington. Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Janete de Sá. Pela aprovação, e quero estar fazendo algumas indicações, viu, presidente? Tá bom. Como vota o deputado Toninho da Emater. Pela aprovação. Como vota a deputada Raquel Lessa. Pela aprovação. Aprovado. Deliberar sobre a realização da reunião ordinária para tratar da portaria conjunto da SEAG-CESA, número 1-R, de 24 de novembro de 2017, que estabelece diretrizes para a rastreabilidade de frutas e hortaliças frescas produzidas e comercializadas no Estado do Espírito Santo. Como voto o deputado João Coser. Obrigado. Como voto o deputado Ari Pagum. Pela aprovação. Como voto o deputado Wellington. Pela aprovação. Como voto a deputada Janete Sá. Pela aprovação. Como voto o deputado Toninho da Emater. Pela aprovação. Como voto a deputada Raquel Lessa. Pela aprovação. Aprovado. Deliberar para tratar do tema gripe aviária, prevenção e impactos no Estado do Espírito Santo, demanda apresentada pela Comissão de Agricultura. Como voto o deputado vice-presidente João Coser. Acompanho, Vossa Excelência.
Como vota o deputado Ari Pagum? Pela aprovação. Como vota o deputado Coronel Wellington? Pela aprovação, presidente. Como vota a deputada Janete Sá? Pela aprovação. Como vota o deputado Toninho da Ematé? Pela aprovação. Como vota a deputada Raquel Lessa? Pela aprovação. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos os presentes, todos vocês, e agradecer pela presença. Quero convidar para compor a mesa aqui o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Maria de Etibá, Ronan Zucoloto. Oi? Pode. Senhor presidente, eu estou pedindo pela ordem aqui, eu quero pedir desculpa aos convidados, prefeitos, lideranças, vereadores, proprietários rurais. Eu tenho uma dificuldade de ordem pessoal, eu estou fazendo uma disputa interna no partido, sou candidato a presidente, e vai ter agora uma entrevista com uma jornalista da Gazeta. Eu não tenho como ficar aqui, então peço perdão a vocês, peço licença, estou sintonizado com o debate, estou preocupado, sou o vice-presidente da comissão, o deputado Adilson Espíndola me representa e todos aqui me representam, minha assessoria vai ficar aqui acompanhando para se tiver algum encaminhamento que dependa do meu mandato, nós estamos à disposição. Mesma preocupação dos senhores e das senhoras, mas com fé em Deus, isso vai passar com pouca conta para nós, pouca dificuldade, se Deus quiser, nós vamos nos livrar de mais essa. Já nos livramos de muita dificuldade, mas nós estamos com muita esperança que isso seja uma coisa distante do Estado de Espírito Santo. Tá bom? Então fica aqui minha solidariedade, meu apoio, minha torcida, mas também meu pedido de desculpa e minha licença para me ausentar para fazer essa entrevista. Se tiver condições de tempo, eu volto daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado. Convido também para compor a mesa o nosso secretário de Estado de Agricultura, excelentíssimo Enio Bergoli. Convido também para compor a mesa a ilustríssima senhora doutora Carolina Covre, representando a ABES. João, um abraço. Agradeço e registro a presença do Leonardo Monteiro, diretor-presidente do IDAF. Aliás, por gentileza, venha aqui compor a mesa conosco. Registro e agradeço a presença do Júlio Rocha, doutor Júlio Rocha, presidente da FAES. Deputada Adilson, não interferindo na sua reunião, mas se pudéssemos chamar a presença de doutor Júlio também para compor a mesa. Ah, já entendeu, né? Registro e agradeço a presença do nosso querido vice-prefeito de Santa Maria de Etibá, Rafael Pimentel. Registro a presença e agradeço da vereadora Pamela Maia, do município de Linhares. Muito obrigado pela presença. Do Adriedson Brandão, secretário de Agricultura de Marataízes. Do Gedson Canal, secretário municipal de Agricultura de Vargem Alta. Do Adir Níquel Júnior, secretário de Agricultura de Santa Leopoldina. Do Washington Machado, secretário de Agricultura de Domingos Martins. Muito obrigado pela presença. Do nosso subsecretário de Agricultura de Santa Teresa, meu amigo Madalão. Do José Arcanjo Nunes, secretário de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado pela presença.
do nosso secretário municipal de Agricultura de Marechal Floriano, José Rodolfo Kronig, muito obrigado pela sua presença. Do secretário de Agricultura de Guarapari, Gabriel Maltar, acho que, perdão se eu não estiver pronunciando os nomes corretos. Agradeço também a presença do vereador de Santa Maria de Etibá, Sicmar Schwanz, do vereador de Itaguaçu, Nando, do vereador Odélio Cocó, também do município de Itaguaçu, muito obrigado. Agradeço também a presença do vereador Fernando Carvalho, do município de Bom Jesus do Norte. Agradeço a presença também do vereador Bom Jesus do Norte, Luiz Antônio Moraes, muito obrigado pela presença. Também do vereador do município de Bom Jesus do Norte, Charles Carlos Denis Vieira. Muito obrigado também pela presença do nosso vereador de São Roque do Canaã, vereador Erivelt. Agradeço também a presença da vereadora Brígida, do município de Itaguaçu. Agradeço também a presença do secretário de Agricultura de Santa Maria de Jetibá, Vanderlei Marques, muito obrigado pela sua presença. Com o coração cheio de alegria, assumi a presidência desta importante comissão que trata da agricultura em geral e de outros temas de grande relevância para a população capixaba. Vou continuar levantando a bandeira da agricultura, que sempre foi o tema principal do meu trabalho aqui nesta Casa de Leis. Quero que saibam que continuarei a defender os interesses dos nossos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, pois todos contribuem para o crescimento econômico dos nossos municípios, do Espírito Santo e do Brasil. Hoje temos o imenso prazer em receber a doutora Carolina Couvre, médica veterinária da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, a AVES, e da Associação de Suinicultores do Espírito Santo. E também o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, que preside o Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária. Eles irão nos trazer informações importantes e nos darão um panorama da gripe aviária no Estado e também no Brasil. Esse tema que tem nos trazido grande preocupação e que requer ações imediatas do poder público, dos avicultores e de todos nós. Unidos em protocolo preventivos, temos a certeza que este mal não chegará ao nosso Estado. No entanto, não podemos ignorar o caso ocorrido no Rio Grande do Sul, em produção comercial, e o mesmo que foi registrado na semana passada em aves silvestres em Minas Gerais. E considerando isso, precisamos unir todos os nossos esforços que a influenza aviária não chegue em solo capixaba e principalmente nas nossas granjas comerciais. Nesse momento eu passo a palavra para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, que tem o tempo estimado de 25 minutos. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade, tinha algum tempo que eu não vinha nessa casa, e agradecer, e cumprimentar o deputado presidente da comissão, Adilson Espíndola. É um prazer estar aqui com você, Adilson, um guerreiro aí pelo nosso agroestadual. Mas todos os componentes, deputada Raquel, deputado Toninho da Mater, deputado Dari Pagum, deputado Wellington, e deputada Janete, que esteve comigo ontem lá na Secretaria de Agricultura. Então, a todos vocês, os nossos agradecimentos. Com muito carinho, cumprimentar o representante do município
né, capixaba, maior produtor de ovos, né, o prefeito Ronan, e também os diversos secretários municipais que estão aqui, que foram todos citados, meus pares, né? Cumprimentar também o doutor Júlio Rocha, né, que preside a Federação de Agricultura e um parceiro histórico do governo do estado aí na condução de diversos programas para o nosso agro estadual. Toda a nossa equipe de trabalho que está aqui, né, está aqui o presidente do IDAF, Leonardo, mas também o diretor técnico, Eduardo Chagas, o Raoni, né, que está aqui. Tem mais alguém do IDAF aqui? O Leandro, nosso carioca, está ali. E, assim, primeiro, né, nós estamos falando de defesa agropecuária. Como está o Felipe, né, nosso assessor, a todos vocês que estão aqui. A defesa agropecuária do Brasil, ela é muito respeitada no mundo como um todo. Eu sou um engenheiro agrônomo de carreira do INCAPé, que no dia 4 de abril deste ano, fiz 39 anos como servidor concursado. E a cena que ocorreu, né, em relação a nos comemorar, a receber o certificado internacional da febre aftosa, que é uma enfermidade que nós, pela defesa, pela eficiência do serviço brasileiro conquistou, né, ao longo de décadas de trabalho, foi um pouco maculada na semana passada, né? O governo federal mandou um representante lá do 2º, 3º, 4º escalão, e todas as delegações do mundo puderam tirar uma foto com seus certificados. E a do Brasil, infelizmente, né, nosso Raoni estava lá, não pôde nem tirar uma foto, porque o representante do Ministério colocou numa mala preta e ficou esperando a ida do presidente, que está indo essa semana, para tirar foto. Então foi um desrespeito aos profissionais e às diversas entidades do Brasil que estavam lá. Foi a única delegação do mundo que não teve a oportunidade de comemorar e tirar uma foto, né, com esse certificado internacional, que é um exemplo de trabalho. Então, com isso eu quero homenagear os meus pares, né, servidores públicos de carreira do Espírito Santo do Brasil, né, por nós sermos um exemplo de controle de enfermidades. Parabéns aí a todos vocês. Peço desculpas, senhor presidente, mas eu precisava fazer esse registro. Bom, pessoal, daqui a pouco a Carol, que eu quero cumprimentar, da Aves, não é, que participa do nosso comitê. Nós temos um comitê aqui de enfrentamento da gripe aviária desde 2023, e esse é mais um trabalho de excelência que nós capixabas damos para o Brasil e para o mundo, né? Dada a eficiência do IDAF, nós identificamos a gripe aviária pela primeira vez no Brasil em animais silvestres aqui no Espírito Santo. Eu não tive a oportunidade, como a maioria de vocês, né, de ter nascido aqui no Espírito Santo, mas resido aqui já há uns 45 anos. Claro que nós profissionais sabíamos que isso começou lá pelo Rio Grande do Sul, até pela característica do fluxo migratório de aves. Vem do sul, né, para cima. Mas como nós temos uma eficiência muito grande, detectamos aqui. E desde então, nós reforçamos medidas de segurança, de biosseguridade, que já adotamos há mais de 20 anos, né, nesse trabalho de excelência, e cumprimento mais uma vez na pessoa do Léo, todos os nossos profissionais do IDAF. Registrar para vocês, né, primeiro, que às vezes quando a gente discute um tema de agricultura, e a gente vai na retórica muito técnica, às vezes isso causa algum tipo de preocupação em relação aos consumidores. Então nós precisamos, antes de conversar, né, tecnicamente sobre esse vírus e as consequências, né, registrar sempre para os consumidores que não há qualquer risco, ou um risco, né, muito mínimo, né, de transmissão via alimentação de carne, de frango e de ovos, né. Normalmente as contaminações que ocorreram no mundo, esse vírus já acontece no mundo desde 2006, quase 20 anos, temos aí, né, menos de 900 casos no mundo nesse período todo, né, em humanos, e aqui na América só temos 3 casos, né, nenhum no Brasil. E normalmente a contaminação, depois a Carol pode falar um pouco sobre isso, né, é lá no contato com aves doentes, lá no aviário, normalmente veterinários, né, trabalhadores, enfim, trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Então, assim, não há qualquer risco de consumo. A transmissão normalmente é de aves para aves, dificilmente de aves para humanos, né?
mas é uma ameaça, sim, ao nosso patrimônio, né, maior, né, que é essa atividade da avicultura, que gera muito emprego e renda no Espírito Santo, né? E hoje esse vírus já está presente em praticamente todos os estados, todos os países do mundo, né, com a avicultura, que tem relevância, e dado mais uma vez, eu insisto isso, por valorizar o trabalho dos profissionais da defesa agropecuária brasileira. O Brasil, que é o maior produtor e exportador de carne de frango do mundo, foi o último país a ter, né, uma confirmação de um caso em aviário comercial lá no Rio Grande do Sul, dada a eficiência do nosso trabalho. Obviamente, nesse período, agora nós vamos ter que conviver, como a maioria, como quase todos os países, já convive há muito tempo, né? Os Estados Unidos, que tem um agro muito forte, só para lembrar, nos últimos 3 anos, 170 milhões de aves tiveram que ser sacrificadas nos Estados Unidos devido a essa doença. Já passou lá, inclusive, para vacas leiteiras, é um problemão que eles têm lá, que nós não vamos ter aqui, né? Porque nós somos mais eficientes, inclusive, do que os norte-americanos na defesa agropecuária, né? Então, assim, nós temos um comitê bem representativo, participam os órgãos, né, públicos, como a Secretaria da Agricultura, o IDAF, a Secretaria de Meio Ambiente, o IEMA, a Defesa Civil, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Agricultura e a representação dos produtores, que é a Aves. E desde então nós tomamos as medidas necessárias. O IDAF está preparado, depois o Léo vai conversar sobre isso. Nós imaginamos que não vamos ter, trabalhando para não ter nenhum caso, né, em granja comercial, mas se isso acontecer, nós estamos treinados e preparados, né, para conter esse foco, né? Mas trabalhamos para que isso não ocorra. Todas as decisões, inclusive agora nós estamos em situação de emergência, né, isso decidido alguns dias antes de acontecer o caso do Rio Grande do Sul. Nós já tínhamos, né, discutido em reunião do nosso comitê a prorrogação por mais 6 meses de emergência que a gente já vivencia desde 2023. Preciso também, né, registrar essa importância da nossa avicultura. Às vezes, né, as pessoas, especialmente do urbano, não tem a noção que em algumas épocas do ano, né, só Santa Maria de Jetibá, entre ovos de galinha, né, e ovos de codorna, que muita gente esquece, mas só codorna são 4.700.000 ovos por dia que são produzidos em Santa Maria. Com mais os 14 milhões de ovos que se produzem, são quase 19 milhões de ovos por dia. Nós temos 4 milhões de habitantes. Então, assim, para vocês terem uma ideia, entre 4 e 5 ovos para cada habitante por dia do que está nascendo ou que está morrendo aqui no Espírito Santo. Este é o patrimônio. Um faturamento de cerca de 2,5 bilhões de reais somente para os produtores. Gera 20 mil empregos, né? Por isso que a gente tem esse carinho e essa integração de ações com o setor privado, né? Mas nós estamos convictos que vamos vencer esse problema. Alguns outros problemas que as pessoas às vezes indagam, né, que são as retaliações comerciais. Eu, durante muito tempo da minha carreira, dialoguei muito sobre as questões de embargos, defesas alfandegárias, tarifárias, contratuais entre países. Primeiro é preciso explicar que os protocolos, quando ocorre um tipo de enfermidade entre os países, que se protegem, é verdade. Nós também, quando importamos, a gente quer ter uma garantia de lá, então, eles não são padronizados. Vocês puderam perceber aí que tem alguns países, não é, que não aceitam importar os nossos produtos, seja carne ou ovos, somente da região foco, lá de Montenegro, não é? Alguns paralisam totalmente, porque tem acordos nesse sentido. Por exemplo, é automático, não é? A União Europeia, por exemplo, é um acordo automático. Se acontecer lá, e se acontecesse lá também, a gente não importaria deles por 60 dias. Então tem assim, uma variação muito grande. Hoje, isso muda todo dia, não é? Nós, Brasil,
exportamos para 165 países os produtos de aves e ovos, 165. Nós temos algum tipo de embargo comercial, hoje, que eu falo ontem, que hoje pode mudar, de 40 países. É verdade que tem União Europeia, China, né, que são expressivos. Mas no caso de aves e ovos, né, não há uma dependência muito grande, por exemplo, do mercado chinês. Quando a gente fala em soja, quase metade vai para lá. Aliás, quase todas as exportações do Brasil, do agro e fora do Brasil, né, vão para a China e vão para os Estados Unidos. A avicultura não, é bem distribuído. Para a China só vai 10%. Aí vem outro país com 8%, só 10% não, 10% é significativo, mas é diferente de outros segmentos, não é? E à medida em que o Brasil vai demonstrando para o mundo que está contendo esse foco, mesmo esses embargos que declaram por 60 dias passam a cair. Então, assim, hoje a maioria, não é, dos embargos é somente para a região lá do Rio Grande do Sul. Ah, mas que tipo de reflexo, deputada Dilson Espíndola, as pessoas perguntam muito, pode ter com relação ao mercado internacional para a nossa avicultura, para a avicultura capixaba? Eu digo para vocês que, pela minha experiência, quase nenhum. Primeiro, porque a gente exporta um pouquinho mais de carne de frango do que de ovos, mas, no conjunto, um pouco mais de 2% do que nós produzimos de carne de frango é exportado para o mercado internacional. Então, 97% a 98% é para o mercado interno. E ovos, menos ainda, menos de 2%. 1, alguns traços por cento dos ovos que produzimos no Espírito Santo vai para o mercado internacional. Obviamente, é um mercado que a gente vai buscar e tentar buscar para frente, mas não causa um impacto direto, digamos assim, num primeiro momento, porque a presença do setor de avicultura é mais para o mercado interno, não é? A gente, já falei para vocês o número de ovos, né? Carne de frango, por exemplo, quase todos os dias são direcionados para abate, aqui no Espírito Santo, 250 mil frangos. Para a carne é um pouco menos importante, mas é algo muito significativo também. Direcionados para abate, a maioria, né, para, né, as unidades que têm o serviço de inspeção no Espírito Santo e até mesmo alguma parte vai vivo para fora. Então, nesta relevância, né, que tem essa atividade, que não é só importante, né, na produção de carne e de ovos, porque ela é importante para algumas outras atividades do nosso setor agropecuário, né? Nós temos, assim, como subprodutos da avicultura, né, o esterco, a cama, que viabiliza, né, todo o nosso bolsão de hortaliças da região serrana, né, toda grande parte da produção de gengibre, que precisa de muito matéria orgânica, boa parte da fruticultura e também da cafeicultura, com os seus subprodutos que viram adubo orgânico para as demais atividades. Então, assim, a avicultura não é só ela isolada que contribui para o Espírito Santo. E também falo isso com vocês, porque nós temos aqui no Espírito Santo, talvez a economia agrícola mais aberta do Brasil, porque nós somos pequenos em tamanho. O Espírito Santo é uma fita de 400 quilômetros de extensão por 100 e poucos de largura. A gente faz agricultura e pecuária aqui em cerca de 3 milhões de hectares, se pegar pastagem mais as culturas. Isso é muito pouco. Mesmo assim, né, é um gigante na produção e exportação de diversas cadeias produtivas. No ano passado, os produtos da agropecuária capixaba foram para 125 países. Essas 4 milhões de bocas que habitam o Espírito Santo e as 200 e poucos milhões de bocas que habitam o Brasil são insuficientes, não é, como mercado para a força da nossa cafeicultura, em que o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de café conilon. E são insuficientes também para a nossa pimenta do reino, porque nós somos os maiores produtores e exportadores de pimenta do reino do Brasil. São insuficientes para o gengibre, né, em que o Espírito Santo dá um show, parabenizar o Júnior que está aqui, a turma do Santa Fe teve a Expo Gengibre agora, nesse último final de semana, né, somos aí disparadamente o maior produtor e exportador, mamão, carne bovina,
álcool, celulose, não é? Então, os segmentos são associados. Esse risco com relação à gripe aviária, a esse vírus, né, H5N1, ele é um risco para a avicultura, mas para os demais segmentos que se utilizam, né, de matéria orgânica, né, para produzir esses produtos de qualidade que nós ofertamos para o Brasil e para o mundo. Daí esse carinho, né, que nós temos com a nossa avicultura. Bom, e o que fazer diante dessa ameaça? Que por enquanto, não é, desde 2023, quando nós detectamos aqui em animal silvestre, já foram realizadas mais de 2.500 amostras no Brasil. E foram confirmadas cerca de 170 presenças de gripe aviária em animais no Brasil. Grande maioria animais silvestres, não é? Alguns domésticos e alguns mamíferos, não é? Que a gente teve algum tipo de problema. E agora, este caso em avicultura comercial. Então, o que nós recomendamos é continuar com essa governança da nossa defesa agropecuária, liderada pelo IDAF, que tem os profissionais que está atuando. Nós estamos intensificando por meio do IDAF, foi uma deliberação do comitê da última reunião, não é? Porque o que acontece? Como nós detectamos em 2023, e de lá até agora, já se passaram 2 anos, é normal que as pessoas relaxem um pouquinho. Tem o telado para não entrar uma ave silvestre. Aí dá um buraco, não conserta, esse troço não vai chegar. Então, mas chegou, né? Entrou em aviária comercial. Então a turma está indo lá no sentido de ajustar, trancar a granja mesmo, ter os cuidados necessários de higienização, só entrar na granja, né, quem vai trabalhar, ter cuidado com ração fora, enfim, os cuidados depois a Carol vai conversar um pouco. Então, mais do que ter políticas adequadas e essa organização do Ministério da Agricultura, com o IDAF e demais órgãos, com a Aves, nós dependemos muito agora dos produtores de aves, dos avicultores, não é? Porque a presença do vírus, ela está aí. E agora nós vamos começar um outro ciclo que nos preocupa um pouco mais, migratório de aves, né? Que elas vêm lá da Terra do Fogo, na divisa da Argentina, né, com Chile, e começam a subir. E nós temos aqui algumas ilhas, Marataízes está aqui o secretário, que eu quero comentar, aqui em Vitória, que às vezes servem, né, de ponto de reprodução. Então, hoje, a nossa preocupação, isso também foi deliberação do comitê, nós estamos com os órgãos ambientais vigilantes com relação a essas aves silvestres que podem trazer mais foco, e quanto mais foco, né, pode a gente estar sujeito a uma ameaça um pouco maior. Então, assim, eu creio que era isso que eu trouxe para vocês, registrar em nome do governo do Estado, né, do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraz. Nós, ao longo dos últimos tempos, fomos contratando mais veterinários para o IDAF, temos um time bom, temos uma parceria boa com os municípios, e eu, por confiar nos profissionais, né, que atuam com seriedade na defesa agropecuária brasileira, que é a mais eficiente do mundo, eu tenho certeza que nós vamos vencer mais esse desafio. Um abraço, parabéns a todos vocês. Agradecemos ao nosso secretário Enio Bergoli pela sua importante contribuição na nossa reunião. Pergunto se algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso secretário. Eu quero também agradecer aqui a presença, teve agora há pouco aqui conosco, que está fazendo uma visita hoje à nossa Casa Legislativa, o cônsul-geral britânico, Anjum Norani. Agradeço também a presença do chefe de Serviço de Inspeção de Domingos Martins, Frederico Pereira Sassenburg. Agradeço também a presença do nosso vereador do município de São Roque, Gilmar Meireles. Agradeço a presença do diretor do SAAI de Itaguaçu, Laico Bus. Agradeço e registro também a presença da gerente veterinária do Serviço de Inspeção de Aracruz, representando a Secretaria Municipal de Agricultura, lá do nosso município de Aracruz, Karina Rezende, muito obrigado
pela presença. Neste momento, eu passo a palavra agora para a doutora Carolina Couvre, médica veterinária da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, pelo tempo estimado de 25 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer aos deputados, principalmente o presidente Adilson, pela oportunidade de estar aqui representando o setor e falando, em nome da Associação de Avicultores. Eu vou tentar ser breve, porque são muitas informações sobre essa doença, mas um panorama para a gente iniciar sobre como que é a avicultura aqui do Estado. O secretário Enio falou bastante, mas aí tem alguns números da avicultura de postura comercial, que é a que produz os ovos para o consumo. Então, nós temos 146 produtores aqui no Estado, 103 estabelecimentos de beneficiamento de ovos, que são os locais onde os ovos são classificados, embalados. Aí a gente vê que o número de produtores e número de estabelecimentos é muito parecido, Então, é uma atividade bem distribuída entre diversos produtores que tem toda a estrutura necessária para beneficiar. E a produção diária, estimada aí de 19 milhões de ovos, contando ali postura, as galinhas e também as codornas. E também temos um frango de corte muito expressivo aqui no Estado. A postura se destaca mais, até por ser Santa Maria de Jetibá o maior produtor, o município o maior produtor do Brasil, mas também temos uma avicultura de frango de corte importante, que abastece boa parte do consumo de frango aqui do nosso estado, que tem 66 produtores, 3 empresas integradoras e uma produção diária de 500 toneladas ali de frango. E também, tem os 8 abatedouros que fazem o abate dessas aves, todos inspecionados, e 2 incubatórios que produzem os pintinhos, para alojar nas granjas. Aqui tem a distribuição dos municípios, onde estão a maioria das granjas. Então, a gente vê que Santa Maria de Jetibá é o maior, lá só tem granja de postura, de produção de ovos, mais de 90% da produção está lá. E depois se destaca Marechal, Domingos Martins e Linhares, que também tem postura, mas bem menos. O que destaca lá é o frango de corte. Também temos um consumo muito grande de 2 insumos muito importantes, que é o milho e a soja. Geramos diversos empregos, mais de 20 mil diretos e mais de 100 mil famílias que são beneficiadas pela atividade, principalmente a parte de agricultura, com o uso do esterco, que, como o secretário Enio disse, é muito importante para a nossa produção agrícola, cerca de 75 mil toneladas por mês de esterco, que é um importante adubo. Pode passar. E quem é a Aves? A Aves é a Associação dos Avicultores, que representa todo esse setor aqui no Estado, representa no Estado, representa no Brasil e no mundo a avicultura daqui. E o trabalho dela é em prol do desenvolvimento, da melhoria do setor como um todo. E o que é a influenza aviária? Então, ela é uma doença causada por um vírus, que é altamente contagioso, causa alta mortalidade. E esse nome é muito conhecido, influenza, porque também tem a influenza humana. Então, é um vírus que tem vários tipos, e esse, que é o H5N1, é um específico das aves. Então, a gente sempre gosta de destacar que a influenza aviária é uma doença das aves, e não uma doença do ser humano. Pode passar, esse passador está meio problemático. E por ser um vírus de um tipo comum, que tem que acomete o ser humano, ele pode raramente contaminar as pessoas. E essa contaminação acontece através do contato muito íntimo, muito direto com uma ave doente. E não através do consumo de carne e ovos. Então, é importante a população sempre ter isso em mente, continuar consumindo os produtos com tranquilidade, que essa não é a forma de transmissão.
E essa transmissão no contato é muito rara, né? Foram registradas pouquíssimas vezes, por isso as pessoas que estão envolvidas num foco, elas usam sempre EPI, proteção, para não ter essa contaminação. Um pouco sobre a doença, a situação da doença no mundo. Esse mapa mostra nos últimos 3 anos todos os focos que foram registrados de influenza aviária. Todas essas bolinhas vermelhas são focos. Então, a gente pode observar a quantidade de focos que existem e como a doença já está espalhada em todo o mundo. Pode passar. Volta. Isso. Aí, esse daí mostra só esse ano quais foram os focos. Então, a gente vê que os grandes produtores hoje de aves, eles já convivem com a doença. Então, a gente sempre soube que era uma questão de tempo a doença chegar aqui no Brasil. A gente tinha que sempre trabalhar, como trabalha até hoje, para evitar que ela chegue, que quando chegar o impacto seja pequeno, mas sempre foi uma questão de tempo isso acontecer. E a gente conseguiu evitar por muitos anos. A questão do tempo, ela também ocorre por causa das rotas de aves migratórias. Então, imagina aquele monte de pontinho vermelho. E essas linhas são as rotas das aves migratórias, circulando por todo o mundo. Como elas distribuem, né, a doença ao longo dos países. Então, esse sempre foi o maior risco, as aves migratórias. Então, aqui no Brasil, né, como foi a evolução da ocorrência? O primeiro foco foi em aves silvestres, no dia 15/5 de 2023, que é um padrão que se repetia nos outros anos, nos outros países. Primeiro aconteceu em aves silvestres, até o momento 166 casos nesse tipo de animal. Depois ocorreu o primeiro caso em criação de subsistência, que foi no dia 27/6 de 2023, então um pouco mais de um mês depois. E depois de 2 anos que fomos registrar o primeiro caso em granjas comerciais, que foi agora, né, dia 15/5. E até o momento temos apenas um caso. Então a gente conseguiu evitar por 2 anos após a doença ser identificada aqui, que chegasse em granjas comerciais, e que mostra a eficiência do trabalho. Esse gráfico mostra a evolução dos casos confirmados aqui no Brasil e no Espírito Santo. A linha em azul é o Brasil e a verde o Espírito Santo. Então, a gente vê que tiveram muitos focos em 2023, depois foi diminuindo, ficamos um bom tempo sem ocorrer. Só que durante esse tempo sempre teve muita investigação, notificação, suspeitas, o que mostra que realmente não está ocorrendo a circulação aqui no nosso país, no nosso estado, e que continuamos fiscalizando e monitorando. Então, como estamos hoje, né? Esse é o mapa do Brasil com os focos, que são as bolinhas em vermelho, são os focos ativos que hoje estão confirmados em contenção. As bolinhas que são brancas com o vermelho ao redor são os focos que já ocorreram e já foram sanados. Em amarelo são investigações e as bolinhas brancas são focos descartados. Então, a gente vê que houveram várias investigações, né? Então, um número muito pequeno foi confirmado e que estamos, né, trabalhando no caminho certo, realmente, da vigilância, né, dos casos. Aqui já é o Espírito Santo. Também, hoje, não tem nenhuma investigação, nenhum foco ativo, e o último foi registrado há 1 ano atrás, né? Então, mostra que aqui também estamos numa certa fase de calmaria, por enquanto, né? E um pouco sobre o plano de contingência, né, que é algo importante que a gente tem que ter em mente e trabalha em conjunto com o IDAF, o MAPA, a SEAG, que é o que vai ocorrer se acontecer um foco positivo, né, em uma granja comercial, que foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, vão ser tomadas uma série de medidas, né? Ocorre a notificação, o produtor vê ali a suspeita, o serviço veterinário vai lá, atende, faz a investigação, interdita a propriedade, coleta a amostra, vai para o laboratório, sai a confirmação do foco. Então, a partir dali,
toda uma região ao redor de 10 quilômetros vai ser delimitada e as ações de prevenção, de contingenciamento, vão ser executadas. Então, esse mapa do lado é justamente lá do Rio Grande do Sul, o relatório que o Comitê de Enfrentamento COESO de lá emitiu, que mostra esse raio, as ações, as propriedades são investigadas, nesses locais, nessa região há controle de trânsito, desinfecção de veículos. Então, tudo isso são ações que são executadas e, se acontecer aqui, vão ter que ser executadas, e estamos trabalhando para sempre estar preparado para fazer isso da melhor forma possível, mais rápido possível, para evitar que a doença se propague. E lá foi muito bem feito, no Rio Grande do Sul. Rapidamente fizeram todos esses trabalhos e hoje já está em vazio sanitário a propriedade. Então, dentro de 28 dias já o Brasil pode voltar a ter status de livre da influenza aviária, né? Se não ocorrer nenhum outro foco nesse período. Então, nas granjas, as ações que estão... A principal ação que é feita é a biosseguridade, que são uma série de medidas que o produtor adota já há muitos anos para evitar justamente a entrada de doenças, principalmente a influenza. Então, como eu disse, a gente sempre soube que era uma questão de tempo e a gente já vem se preparando há muitos anos. Então, alguns exemplos, né? A granja ela tem uma tela antipássaros, ela tem uma cerca ao redor, um sistema de desinfecção de veículos, acesso de pessoas é restrito, tem uma barreira sanitária, um programa de vacinação, de saúde animal. Então, são uma série de ações que já são executadas há muito tempo e que, nesse momento, estão sendo reforçadas. Outras ações preventivas são nas criações de subsistência, que essa parte a associação não tem tanto contato, né, e não tem legislação para essas propriedades, mas fica sempre o trabalho de conscientização da importância desses criadores também tomarem algumas medidas preventivas, né, que são colocar também uma tela de até 1 polegada no galinheiro para evitar o acesso de pássaros, higiene dos coxos, proteger a ração, a água, para não ficar passarinho entrando, tendo contato com essas aves, água de boa qualidade. Se o produtor dá água, por exemplo, do córrego, da represa, a chance dessa água ter tido contato com a ave silvestre é grande. Então, usar uma água tratada, uma água de boa procedência, controle de pragas. Os roedores, por exemplo, podem levar esse vírus, né, de um contato com uma ave silvestre. Então, a gente também reforça aqui para a população tomar essas medidas também nas criações de subsistência. Alguns sinais clínicos que é sempre bom reforçar, porque qualquer cidadão ele tem o dever de notificar uma suspeita, se ele vê uma ave silvestre, se ele tem uma criação em casa, ou se ele principalmente é um produtor de aves. Então, é uma doença que causa alta mortalidade, rapidamente as aves começam a morrer, tem granjas, por exemplo, essa que teve o foco, em poucos dias já tinham mais de 80% das aves, 90% das aves mortas. Depressão severa, intensa, a ave fica muito caída, a crista, a barbela fica inchada, né, demasiada, arroxeada, tosse, sinal respiratório, espirro. Sinal neurológico, torcicolo, andar cambaleante, queda brusca, né, na produção de ovos mal formados. Então, são alguns sinais clássicos, né, que é importante as pessoas ficarem atentas. E, tendo qualquer suspeita, como eu disse, qualquer cidadão, né, qualquer ave que tenha esses sintomas, deve notificar ao IDAF. Então, temos as vias, né? Pode ser presencialmente no escritório do IDAF, por telefone, ou pelo site do IDAF, que tem o ESIS-Bravet, né? Que é um sistema de notificação, que também pode ser feito diretamente por lá. As ações preventivas também vão no sentido da comunicação com a população, né, de orientar, de explicar, de conscientizar. Então, esses são alguns materiais. Esse QR Code vai para uma pasta de materiais de comunicação que podem ser distribuídos para a sociedade, para produtores. Então, tem vários materiais aí que podem ser usados por todos, né?
E também temos as ações do comitê gestor, que o secretário Enio comentou, né, lá que o grupo se reúne e toma medidas preventivas, reforços, planejamento de ações, que a associação faz parte. Treinamentos, reuniões diversas com o setor, com os produtores, para passar informação, reuniões com as prefeituras, com agentes de saúde. E temos também a vigilância ativa, que é uma ação muito importante que é feita pelo IDAF, em que tem um plano amostral de propriedades que eles vão fazer coletas nessas propriedades de animais saudáveis, né, de forma preventiva para avaliar se tem circulação do vírus nas aves. Então, eles vão em granjas comerciais, em criadores de subsistência. Então, só para a gente ter uma ideia, no ciclo 2024 e 2025, foram 66 propriedades e cerca de 500 aves que foram amostradas. Então, é uma ação importante que já previne, né, uma possível circulação do vírus. Então, alguns pontos de atenção, né? A gente pede, né, sempre, volta a reforçar aqui, que os produtores reforcem a biosseguridade. Então, todas aquelas medidas sejam revistas, monitoradas, que os produtores de subsistência tomem alguns cuidados também, que as notificações continuem sendo feitas e que a população, né, nós podemos permanecer tranquilos quando ela ocorrer, porque elas são normais, elas são esperadas, mostram que a vigilância está acontecendo, mostram que o sistema está ativo em qualquer possível foco que possa ocorrer. Então, tomar cuidado para a gente não criar alarde, muitas vezes por uma ação que está ocorrendo, que a gente vai ter que lidar com ela com normalidade, que é normal. Cuidados também com a propagação de materiais sensacionalistas, mentirosos nas redes sociais, que podem prejudicar a imagem do setor, a imagem do produto, que não são verídicos e que hoje em dia, infelizmente, rede social é terra de ninguém, né? Então sempre tem que tomar cuidado com o material que vocês estão divulgando. E o setor produtivo, né, junto com o poder público estadual e também nacional, que é a BPA, que a associação sempre participa, vem conduzindo, né, a situação muito bem, e tanto no ponto de vista preventivo como de controle dos focos. Então, esses eram os recados finais. Eu quero agradecer novamente e estou à disposição de qualquer dúvida. Agradecemos a doutora Carolina Couvre pela sua explanação. Uma importante contribuição da nossa veterinária, bem como do nosso secretário. E esse material que será disponibilizado pela Aves, através da nossa assessoria, nós vamos encaminhar para os municípios capixabas, para as secretarias municipais de agricultura, todos vocês irão receber. Antes de franquear a palavra para perguntas, se alguém dos presentes queira fazer, ou os da mesa, eu gostaria de franquear a palavra ao nosso querido prefeito de Santa Maria de Itibá, Ronanzo Coloto. Bom dia a todos. Na figura do deputado Adilson, presidente da comissão, eu saúdo os demais deputados e destacar a deputada alegria e orgulho que temos um deputado de Santa Maria de Itibá presidindo essa comissão. Bom dia também aos demais aqui presentes. E eu acho que o secretário Enio e a doutora Carol foram muito felizes na esteira que eles adotaram o seguinte pensamento. É uma doença sazonal, então a época do ano favorece a ocorrência, assim como existem outras doenças que acontecem durante o ano, mas eu gostaria de destacar a importância das pessoas se informarem, principalmente nos órgãos oficiais. Realmente a internet é um território de ninguém. As granjas comerciais, industriais, elas já passam diariamente por rigorosíssimo sistema de controle. Desde lá do matrizeiro, que é onde é produzido a pintainha, os processos de vacinação para diversos patógenos, não só o influenza. Então, as barreiras sanitárias na entrada da granja,
as vestimentas, as telas, as galinhas, elas não têm contato com o meio externo. Então, eu gostaria de destacar a importância de não ter esse alarde. Nosso município, desde quando apareceu o primeiro caso lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, o secretário Vanderlei Marques já foi acionado para que iniciasse as tratativas juntamente com o IDAF, que é um grande parceiro. A gente agradece a todo o apoio, ao governo também do Estado, secretário Enio, e tranquilizar a população. A gente vai reforçar, a gente vinha conversando a necessidade de repassar nas granjas, o secretário falou que vai imprimir o documento que já está pronto e ir de granja em granja, reforçando justamente o que o secretário Enio falou. Às vezes, como a doença no ano de 2024, ela arrefeceu, pode ser que algum produtor ou outro tenha também se acomodado em alguma medida ou outra. Mas faz parte do nosso papel ir visitar as propriedades e reforçar as medidas sanitárias. Só reforçando, as granjas têm como rotina, isso que a doutora Carol expôs, é rotina diária, não é só para o momento. Existe desinfecção na entrada, existe um rigor muito grande nas pessoas que frequentam tanto o manejo das galinhas quanto as salas de classificação de ovos. Então, que a população fique tranquila quanto às medidas que diariamente os municípios, Santa Maria em específico, adota. É um período que requer um pouco mais de atenção e as medidas já estão sendo tomadas junto com o governo do Estado e junto com o IDAF. Tá, pessoal? Obrigado e tenham todos uma ótima semana. Passa a palavra ao ilustre deputado Toninho da Emater. Bom dia a todos e a todas. Saudar o colega Dilson, que o prefeito Ronan disse do orgulho. E nós temos o prazer de ser liderado pelo Adilson aqui, um grande colega, e nos lidera tão bem aqui na Comissão de Agricultura, tá, Ronan? É para ter orgulho mesmo. Colega Wellington, presidente da Federação, doutor Júlio, Léo do IDAF, Enio, nosso secretário, e Carol da Aves, é isso? Eu passo um filme aqui rápido aqui, porque o meu primeiro emprego profissional foi ligado à avicultura, tá, Adilson? Lá em 88, eu trabalhei, era técnico responsável das granjas de frango do frigorífico Frangão, tinha muita... E a gente trabalhava ali no Domingo Martins, Marechal Floriano, naquela época, graças a Deus, ainda não tinha essa ameaça da gripe aviária. E aí, para cada referência, aí descobre aqui nessa reunião, nossa primeira de agricultura, que a gente vai descobrindo assim, que a gente vai ficando já bem idoso. Para cada referência que você fez aqui, eu já vivi um pouco, porque eu tive esse período lá, depois eu fiquei na Emater por 10 anos, aí você falou que aqui tem vereador, passei por lá também, secretário de Agricultura, tem vários, eu também passei por lá em município, vice-prefeito também tem, eu passei também, prefeito também tem, eu passei 8 anos. E depois eu fui para a presidência do Incapé, no qual eu e o Enio já compartilhamos lá também daquela casa, graças a Deus. Para chegar aqui hoje, na Comissão de Agricultura. O maior orgulho de fazer parte dessa família agricultura. Todas as nossas raízes estão ligadas aí. E aí, não é bom que o governo esteja atento e está, do nosso governador Casagrande, o Enio já tão bem colocou aqui, e o IDAF preparado para que essa atividade que é tão importante economicamente para o nosso Estado, fazendo esse equilíbrio entre econômico e social, como foi dito ali, tanta geração de emprego, que a gente fique cada vez mais atento e possa criar essa barreira profissional e governamental para que possa proteger essa atividade que é tão importante para todos nós. Nós, aqui na comissão, estaremos sempre atentos e à disposição para que a gente possa, junto com o governo do Estado e com os órgãos do governo que aqui disseram, proteger cada vez mais essa atividade. Então, é só desejar a vocês sucesso que vocês já são, por tudo que vocês contribuem para o nosso Estado com essa importante atividade. Bom dia. Passo a palavra ao ilustre deputado Coronel Wellington. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso querido amigo também, Toninho, da Emater. Em nome do Enio, eu cumprimento todos os demais componentes da mesa e todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui nessa reunião, primeira reunião praticamente, tendo como presidente nosso querido Adilson Espíndola como presidente, foi eleito
pela unanimidade da Assembleia Legislativa, todos os deputados. Eu tenho certeza que ele trará para essa comissão relevantes debates referente ao Estado do Espírito Santo. A agricultura, ela é uma atividade maior gerador de emprego e renda, com a possibilidade de nós, através da agricultura familiar, estarmos nos 78 municípios capixabas, praticamente. Acredito até Vitória vinculada à agricultura familiar, porque quem não é familiar de agricultor familiar, que está morando aqui em Vitória, direto ou indiretamente transige aqui na Grande Vitória ou na Ceasa, em razão da agricultura familiar ou da aquisição de merenda escolar. E nós gostaríamos inicialmente de parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto, um assunto relevante para a economia do Estado. Os números apresentados aqui são números relevantes da economia, do desenvolvimento social, da geração de emprego e renda, e a representatividade do Espírito Santo não só perante o Brasil, mas perante outros países que nós temos estabelecido comercialmente relações importantes para que nós possamos, de uma certa maneira, trazer o Espírito Santo como nota A em capacidade de pagamento, em capacidade de endividamento, e com esse recurso gerar investimento e qualidade de vida a todo o povo capixaba. Então, nessa primeira fala eu gostaria de parabenizar, Vossa Excelência, por trazer esse debate relevante, parabenizar o IDAF e a Secretaria de Agricultura por todas as ações já desenvolvidas em relação a esse tema. E também, presidente, fazer um encaminhamento com relação à pesca no Estado do Espírito Santo. Pesca. A comissão é a Comissão de Agricultura e Pesca, assim como a Secretaria de Agricultura e Pesca. Nós fizemos uma indicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que possa estudar a forma de desvincular a agricultura da pesca no Estado, porque nós entendemos também que a pesca é uma atividade geradora de emprego e renda que dê oportunidade para esses profissionais também, assim como a agricultura, de estabelecer uma linha de financiamento para as embarcações, para aquisição de inúmeros insumos necessários para eles desenvolverem essa atividade, que também é gerador de emprego, renda e contribui muito, não só com os seus produtos, para a moqueca capixaba, a tradicional moqueca capixaba, que faz parte da culinária capixaba, mas também todo o valor que é arrecadado através da pesca, com certeza ele se traduz em compra dos comércios, aquisição de produtos, insumos e serviços, imóveis, reforma de casas, compra de automóveis. E nós precisamos que a pesca também seja prioridade no governo do governador Renato Casagrande, da Secretaria de Agricultura. Temos a informação de inúmeros colônias de pescadores que tem algumas traeiras, que chamam, são embarcações grandes que vêm no nosso litoral e por sonar eles identificam grandes cardumes, eles jogam as suas redes e pegam 40 toneladas de peixe de uma vez só. Temos o testemunho de um pescador que falou que numa arredada que eles dão, eles levam mais peixe do que ele gasta a vida toda para pescar. Então está na hora, independente de nós estarmos falando da gripe aviária, mas de nós tomarmos um posicionamento primeiro com relação às dificuldades que esses pescadores estão enfrentando, de atracamento, reforma das embarcações, financiamento de diversos produtos e insumos que eles têm necessidade e também do desassoreamento da foz dos rios que desaguam aqui no nosso litoral capixaba. Então, nós precisamos de um investimento seguro, já que o Estado é nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, que o governo assegure a essas colônias de pescadores, a essas famílias, essas milhares de famílias que estão espalhadas no Estado do Espírito Santo, que assegure essa atividade como atividade importante para a geração de emprego, de renda no Estado, assim como a agricultura. Então, eu queria deixar essas palavras aqui e fazer uma sugestão
para que nós possamos convidar todas as colônias de pescadores, todos os pescadores, para que venham aqui fazer o seu pronunciamento, falar das dificuldades, dos avanços, né, das parcerias que têm sido estabelecidas com o governo do Estado do Espírito Santo, através das reuniões feitas, inclusive, na Secretaria de Agricultura e Pesca, e que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Agricultura e Pesca, também seja um parceiro, aliado dessas colônias, para nós avançarmos nas dificuldades e, assim, garantirmos que democraticamente esse recurso, essa riqueza que o Estado do Espírito Santo tenha, ela possa ser distribuída também para a agricultura, para os cafeicultores, para todas as atividades que são realizadas no Espírito Santo e também para essas colônias de pescadores, para os pescadores, que eu tenho muito apreço, porque eu sou originado ali de Nova Almeida, eu moro em Una, sou agricultor, sou cafeicultor, eu moro na roça e eu sei muito bem tudo isso que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigado, presidente. Concordo. Pode bater palmas. Concordo plenamente com Vossa Excelência e nós vamos deliberar sobre esse assunto para que isso possa ser pauta aqui da reunião da Comissão de Agricultura. Passa a palavra ao doutor Júlio Rocha, que é presidente da FAES, ele já está de saída, que ele tem outro compromisso, mas eu gostaria, pela importância da entidade que ele representa, desse pelo menos um bom dia aqui para nós. Pessoal, muito bom dia. Quero parabenizar a qualidade das pessoas que falaram antes, muita propriedade e quantitativamente e qualitativamente o Espírito Santo tem uma posição de vanguarda no cenário nacional e até internacional. Mas eu quero deixar assim uma disponibilidade para essa tão importante Comissão de Agricultura, que aqui no Estado nós temos técnicos na Federação da Agricultura e no Senar que estão à disposição para ajudar a alavancar mais ainda as nossas unidades produtivas. A gente tem sido referência no Brasil. Recentemente nós recebemos uma comitiva de 50 jovens de Goiás, que é uma agricultura e pecuária completamente distinta da nossa, e eles saíram encantados. Quando a gente precisa, a gente tem uma Confederação Nacional da Agricultura em Brasília, que tem os melhores técnicos que vocês podem imaginar e tem servido de consultoria para as respectivas bancadas federais. Quero agradecer ao governo do Estado pela parceria e dizer que é o seguinte, nós precisamos de aglutinar mais os nossos esforços, aglutinar mais, porque tem espaço para a gente melhorar e projetar mais ainda o nosso Estado. Com todos os órgãos afins da agricultura, a gente criar um fórum, de repente, com a Comissão de Agricultura, com a Secretaria, com o IDAF, porque a aglutinação, para evitar esforço paralelo, eu tenho absoluta certeza que vai dar muitos resultados. Eu peço desculpas porque eu tenho que sair, coronel, vou até tratar de um problema de segurança que aconteceu aqui na Praia do Canto e cumprimentar os produtores de um modo geral, porque a questão da segurança, ela tem declinado em nosso Estado graças aos esforços do Estado. Nós, no dia 22 de fevereiro de 2022, veja bem, passou de 5 anos, a pedido, fomos atendidos pelo governador e todos os pleitos que a gente encaminhou foram atendidos. Um deles foi a patrulha inteligente, o outro foi as câmaras e a outra foi uma delegacia especializada em crimes rurais em Vitória. Então é muita coisa boa que tem para comentar e a gente precisa de fazer esse reconhecimento, porque nós temos uma cultura madrasta, digamos assim, porque o reconhecimento poucas vezes é denotado, mas as críticas, elas sempre acontecem. E a gente precisa de se habituar em falar nas coisas boas
O Enio falou de uma situação que aconteceu lamentável na França, por ocasião da entrega do certificação de Estado livre de febre aftosa, mas o que a gente entristece é que isso não foi uma casualidade. A gente já tem bagagem para dizer, Enio e demais amigos, que isso foi deliberado. Mas, quanto mais os cães ladram, mais a caravana ultrapassa as barreiras altaneiras e nós vamos fazer cada vez mais o Espírito Santo uma vitrine cada vez mais luminosa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Júlio. Passo também a palavra ao Leonardo, diretor-presidente do IDAF, apenas para dar uma saudação. Bom dia, presidente. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu cumprimento ao presidente da comissão, deputado Adilson. É uma honra sempre recebê-lo lá no IDAF, quando o senhor precisa. Mas eu quero aqui enaltecer a palavra do secretário Enio, que é o presidente da nossa comissão para a gripe aviária, que conduz muito bem. E também agradecer aos meus parceiros do IDAF, o Leandro, o Raulnildo, o diretor técnico Eduardo Chagas, que estão fazendo um papel muito grande. Em 2023, quando chegou a gripe aviária na Argentina, o Raulnildo me chamou e falou: Leonardo, a gripe aviária está na Argentina, precisamos de fazer um treinamento. Esse treinamento foi feito no mapa, junto com a turma lá do Nélio, Secretaria de Agricultura, e depois desse treinamento um participante desse treinamento encontrou a primeira ave trinca-réis de bando no litoral capixaba, porque fez esse treinamento. Então, parabéns ao IDAF e vamos continuar vigilante. Eu não vou repetir tudo aqui, porque o Enio já falou tudo com muita propriedade. Muito obrigado, Enio. Estamos à disposição de todos. Já conversei com o secretário de Santa Maria, vou conversar com o secretário aqui do Milton Martins para intensificar as visitas na Grande. Muito obrigado e boa tarde e bom dia a todos. Presidente, pela ordem. Obrigado, presidente. Coronel Hélio. Eu gostaria, nessa oportunidade, publicamente também agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo pelo investimento em segurança pública na zona rural. Nós tivemos uma experiência significativa na Polícia Militar, nós trabalhamos 30 anos, e na época em que nós trabalhávamos na região do Caparol Capixaba, Deus permitiu que nós pudéssemos criar uma operação chamada Operação Safra, que hoje é uma política de Estado de segurança pública chamada Operação Colheita, Operação Safra ou Patrulha Rural. E o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, está investindo esse ano 6 milhões de reais em escalas especiais, seja ISEL ou seja escalas especiais, para pagamento dos policiais militares, para trabalhar nas horas extras, porque nós não temos o efetivo suficiente. O bom seria que nós estivéssemos num efetivo tal que pudéssemos atender a sede dos municípios e também a sua zona rural, que geralmente são regiões mais afastadas e de difícil acesso. Então, não só eles adquiriram viaturas altas a diesel, capacidade de andar em terrenos acidentados, como também disponibilizaram esse orçamento de valor de 6 milhões de reais para que as patrulhas rurais possam estar fazendo esse patrulhamento preventivo, ostensivo, em regiões que não são atingidas pelas viaturas da sede dos municípios. Então, deixar esse registro, Enio, nosso muito obrigado pela atenção e leve esse nosso parabéns, essa nossa felicidade ao governo do Estado do Espírito Santo, esse investimento significativo que tem representado, né, a prevenção de nós termos incidentes não só com danos físicos, materiais, mas também com o nosso maior patrimônio, que é a vida. Obrigado. Agora eu quero franquear a palavra a todos os presentes. Se alguém tiver a vontade de fazer o uso da palavra, pode se dirigir a esses microfones aí que estão no plenário. Quero fazer um registro aqui, colegas deputados. Quase eu não reconheci o nosso vereador lá de São Roque do Canaã, meu amigo Eribelt. Eu gostei do chapéu, hein? Parabéns. Alguém queira fazer uso da palavra?
Não, então quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui presidindo essa importante comissão de agricultura aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer a todos os meus colegas deputados, a todos os 30 parlamentares que compõem essa Casa Legislativa por esse voto de confiança, e pode ter certeza que eu vou me empenhar o máximo para que a gente possa, conjuntamente com os membros da comissão, fazer um excelente trabalho aqui nesta casa, voltada sempre em apoio e interesse dos nossos produtores rurais e no fortalecimento da agricultura capixaba no Estado do Espírito Santo. Nós temos a plena confiança de que, com as ações implementadas pelo Governo do Estado, por meio do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, com as estratégias de controle e de reforço de todos os órgãos responsáveis que atuam em favor da avicultura no Espírito Santo, conseguiremos impedir que esse vírus atinja as nossas granjas comerciais. Muito obrigado a todos os senhores por estarem aqui para discutirmos este assunto tão importante. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido os membros para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 17 de junho, às 10 horas. Muito obrigado. Fermal Dankeschön.